Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Pessoal, vou deixar um alerta aqui, se vocês são sensíveis a casos envolvendo crianças e tal e não querem assistir o vídeo, eu vou entender, mas não deixe de deixar um coraçãozinho, um gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom, tá bem? Mas vamos lá. É um dos casos, eu diria que o top 3 dos mais terríveis que eu já tive que fazer. No dia 25 de novembro de 2015, a polícia recebeu um telefonema de uma mulher chamada Heather Jones. A Heather estava ligando porque seu marido, o Michael, havia batido nela e tentado atirar nela. A Heather e o Michael moravam juntos e com eles moravam o filho dele, o filho do Michael, chamado Adrian Jones. O Adrian tinha 7 anos na época dos fatos e morava com 6 dos seus outros irmãos. Alguns filhos da Heather, outros filhos da Heather com ele. A Heather, ela era a madrasta do Adrian. A mãe biológica do Adrian se chama Diana Pierce e ela morou com o Adrian até quando ele tinha por volta, os primeiros anos de vida dele, eu diria que até 2 ou 3 anos de vida, e depois ele foi encontrado um dia sozinho em casa, e aí foi retirada a custódia da mãe dele por causa disso. Essa história, ela tem um desdobramento tão terrível, porque o Adrian era tão jovenzinho, tão novinho quando tudo isso aconteceu, que foi em 15 de maio de 2008, e ele estava ali, né, morando com esse casal de desajustados, para mim, 2 psicopatas, e que simplesmente, ao invés de protegerem essa criança, eles o tratavam muito, muito mal. O Adrian e as 2 irmãs dele, elas foram tiradas também à guarda, porque essa mulher, a Diana, teve 3 filhos, né, e como ela tinha aquele problema, deixou as crianças sozinhas, fazia uso de substâncias ilícitas, as crianças foram retiradas e colocadas aos cuidados, alguns, né, no caso o Adrian, com o pai dele e as outras 2 com outras pessoas. Não acredito que o Michael seria pai das outras crianças. Mas enfim, ele tinha uma avó, o Adrian, Jennifer Conway. Dizem que ela lutou muito para obter a custódia dele na justiça, mas parece que nunca lhe foi favorável. Acontece que o Adrian poderia estar vivo se muita gente não tivesse falhado miseravelmente com ele. A Heather é a mulher por quem o Michael deixou para ir morar. Ele era casado lá com a Diana, deixou a Diana para ir morar com essa Heather. Acontece que a Heather também tinha um histórico de abuso infantil registrado perante o assistente social, e a informação dizia que ela representava uma ameaça para os filhos dela naquela época, mas pelo jeito nunca ninguém deu muita bola para isso, porque ninguém voltou lá para poder checar o que estava acontecendo com os filhos dela. Só que aí, quando o Adrian foi morar com ela, ali começaram. O serviço social foi informado muitas vezes. Ela era um monstro, viciado em entorpecentes e também vendia. E que ela maltratava o menino. Em dezembro de 2011, a irmã mais nova do Adrian, ela sofreu uma convulsão depois de cair de uma escada. E ela foi levada ao hospital. O único adulto na casa era a Heather. A Heather acusou o Adrian de empurrar a criança escada abaixo. Os médicos imediatamente questionaram: será que esses ferimentos foram causados por uma queda? Não parece, visto que a escada era acarpetada e o sangramento já estava quase secando e havia hematomas externos na testa da menina. Isso não era condizente com uma queda da escada. Mas a Heather colocou a culpa no Adrian. Isso naquela época, gente, ele tinha 3 anos. Ela disse que ele tinha costume de bater na cabeça da irmã com uma madeira. Bom, enfim. Os dias se passaram, parece que todo mundo acreditou nessa história, que a menina dela tinha caído da escada, né? Mas o tempo foi passando, novamente um dia o Adrian estava todo cheio de hematoma, um olho roxo, foi parar no médico, e aí o médico imediatamente ligou para o serviço social
que é como se fosse o juizado de menores do Brasil, né? E disse que tinha um menino lá que eles não acreditavam que ele tivesse caído. Aí foi feito um relatório e eles escreveram, né, o que estava acontecendo. Agora vocês pasmem, o serviço social viu o menino e tal e disse que eles voltariam para poder estar ali fiscalizando, mas nunca voltaram coisa nenhuma. E o tempo foi se passando. A tal da Heather perdeu 30 quilos em um mês. Caso clássico de quem está usando entorpecentes e dos bravos. Uma vez mais, o serviço social recebeu uma denúncia de abuso contra o Adrian. A polícia foi chamada, os filhos da Heather disseram que a Heather só abusava das crianças que não eram dela. Nenhum dos seus filhos tinham marcas ou hematomas suspeitos. Acho estranho esse comentário, porque uma das crianças dela esteve no hospital por causa disso, apesar que ela disse que foi o Adrian que jogou a menina da escada. Vai saber, né? Pode ter sido ela, nunca se sabe. Um policial confirmou que o Adrian foi atingido com um punho fechado. Mas o serviço social disse que acreditava que as crianças estavam seguras e que não seria necessário fazer nada. Isso mesmo. As alegações das crianças foram consideradas infundadas, o que o médico achou também infundado, ou seja, tudo acabou em pizza. Um ano depois, né, por volta de 2012, após várias visitas do bem-estar, os assistentes sociais do Missouri fizeram um pedido para remover o Adrian. Só que antes que a família fosse notificada, eles se mudaram correndo para o Kansas. Mas o pedido acabou sendo negado, porque um oficial subalterno não seguiu alguns dos requisitos de protocolo. Os serviços sociais domiciliares nunca foram oferecidos para que houvesse um plano de segurança que pudesse ser implementado com a família. E também quando eles saíram de lá, eles não tinham muita noção para onde que eles estavam, essa ordem nunca se estendeu ao estado do Kansas. Porque se tudo isso tivesse sido feito, a Heather ela teria sido impedida de estar perto, não só do Adrian, mas de todas essas crianças. Mas, em poucas semanas, o que acontece? Eles estão lá no Kansas e novamente começa uma bagunça. Um mês depois, uma das irmãs do Adrian contou para uma das professoras dela que a Heather, a mãe dela, sufocava as crianças por não darem descarga no banheiro. E uma vez ela pensou que o Adrian havia até falecido porque a Heather o sufocou no chuveiro. Então o serviço social do Kansas foi avisado pela escola e resolveu fazer uma verificação sobre o Adrian. E pasmem, ela escreveu que a situação dele era de alto risco, mas seguro. O que é isso? A situação do menino é de alto risco, mas ele está seguro? Essa assistente social fugiu da universidade, não é possível. Aí o Michael decidiu que os filhos dele todos estudariam em casa. Não ia mandar mais ninguém para a escola. Por quê? Porque ele não queria que as crianças ficassem falando o que estava acontecendo dentro de casa. De acordo com a lei do Kansas, tudo que você precisa fazer para os seus filhos estudarem em casa é somente acessar na internet e registrar-se com uma escola em casa. E eles até chamaram de Academia Michael Jones. Isso em junho de 2013. O Adrian tinha naquela época então já 5 anos. A família ficou lá um tempo no Kansas. Depois alguma coisa deu errado, lá volta a família de novo para o Missouri. E o serviço social estava na casa do casal mais uma vez. O Adrian contou que seu pai o chutava com tanta força nas costas e na cabeça, dava socos na barriga e que a Heather ficava puxando as orelhas dele e ele disse que doía muito. Ele disse, abre aspas, a mamãe e o papai me trancam no quarto, sozinho. Eu tenho que dormir sem travesseiro e sem cobertor. A mamãe e o papai não me dão comida, fecha aspas. Ele chamava aquela megera de mamãe e aquele cretino de papai. O Adrian estava sendo negligenciado, mas ele não, e abusado, obviamente, mas ele não foi removido de casa porque o serviço social disse que não encontrou nenhum sinal de abuso físico depois do menino dizer
tudo isso, uma criança de 5 anos. E novamente os arquivos só mostraram que ele corria assim, alto risco, mas que estava seguro. Em fevereiro de 2014, o Michael disse à assistente social que ele não sabia mais o que fazer com o Adrian. Então seria melhor se o Adrian fosse colocado sob os cuidados do Estado. A assistente social disse a ele: olha, você pode ser acusado de abandono de crianças. Olha isso. O Adrian permaneceu na casa destes dejetos humanos. Em março de 2014, o Michael ligou para Jennifer Conway, que é a avó do Adrian, e contou a ela que o Adrian foi internado em um hospital psiquiátrico porque ele se tornou um pedo. Vou escrever aqui o nome porque eu não posso falar. E ele tinha tendências de predador. As assistentes sociais foram contactadas pelo hospital, que disseram que o Adrian foi deixado lá dias atrás por um casal. Esse casal nunca nem ligou para saber a respeito do Adrian. O serviço social não fez nada. Alguns dias depois, o Adrian a família foi lá, o pegou e o levou de volta para casa. Mais ou menos um mês depois, o Adrian foi deixado novamente em um hospital psiquiátrico, embora ele tenha sido diagnosticado com pós-transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de distanciamento emocional. Para uma criança de 5 anos ter um diagnóstico desse, imagina o sofrimento que ela não estava passando. As enfermeiras e os médicos observaram que o Adrian era um menino curioso, animado, mas quando o Michael e a Heather chegaram, ele ficou quieto. Quando o Adrian estava no hospital, ele se sentia seguro. E quando ele soube que naquele dia os pais viriam para buscá-lo, que dó, gente, ele começou a se morder, a se ferir, autoflagelar. Imagina o desespero de uma criança, tipo querendo dizer, não quero voltar para aqueles monstros. O Adrian recebeu alta em 4 de setembro de 2014 com a condição de que seu pai e sua madrasta seguissem um plano de cuidados posteriores. É isso mesmo, foi isso aí que pediram para esses infelizes. A intervenção do Estado foi instruir o pai e a madrasta para que eles assinassem um papel concordando em parar de abusar do menino, matriculá-lo em uma escola e colocar o Adrian em terapia. Alguma dessas coisas foi feita? Absolutamente não. A Heather fez um post na internet dizendo que o Adrian estava de volta e que talvez ela teria que alimentar alguns porcos. E vocês vão entender por que depois. Depois do Natal, algumas semanas depois, o serviço social foi na casa do Adrian e ele disse que os pais o trancaram em seu quarto à noite. O Michael e a Heather admitem que fizeram isso, que eles trancavam ele à noite, mas é porque o Adrian ameaçava tirar a vida de uma das irmãs e ele tentou colocar fogo no banheiro. E ela disse que isso aconteceu 2 vezes e que ele foi parar em hospital psiquiátrico. O serviço social apenas disse para, então, remover a fechadura da porta do quarto do Adrian. Só isso. A assistente social também documentou que a agência não poderia garantir a segurança do Adrian na casa. Gente, mas como isso? Não pode garantir a segurança e não removeu? O Michael colocou 32 câmeras ao redor da casa. Sabe para quê, gente? Para observar todos os ângulos da casa, para ver o que o filho estava fazendo. Babás foram contratadas para meio período. O tio do Michael, William Flowers, também foi morar com a família para ajudar. Não sei em quê. Em janeiro de 2015 foi o começo do fim para o Adrian. Nos últimos 9 meses da sua vida, ele sofreu tortura física, abuso psicológico, passou fome, foi obrigado a ficar em pé com os braços para cima no ar por horas, forçado a fazer centenas de flexões por horas, correr por horas. Uma das babás disse que o viu. Eles amarraram o Adrian com tábuas, os pais colocaram bandagens nele para ele andar naquela posição, ele não podia se curvar, isso causava uma dor imensa. Ele foi vendado, algemado a uma mesa de inversão por horas, ou seja, ele estava amarrado em uma mesa virada de ponta cabeça
Ele foi deixado dentro de uma piscina com água suja, como vocês podem ver, por horas. As imagens falam mais do que tudo. Isso era noite e era frio. E ele passou a noite inteira só com a cabeça de fora. Em 15 de maio de 2015, foi o aniversário de 7 anos do Adrian. Eles o deixaram fora da casa. Tinha uma galera lá dentro comendo bolo, tomando sorvete. Trouxeram ele para dentro de casa só para ver, mas não lhe deram nada. Disseram que todos aqueles presentes que trouxeram não seria dele. Quando puniram o Adam, gente, eles chegavam ao ponto que as nádegas dele sangravam. E ele era constantemente chutado, esbofeteado, empurrado no chão, levava beliscões. E ele mesmo contou à assistente social que ele era amarrado, colocava um sabonete de barra na boca dele, a ponto dele quase engasgar. Eles colocavam um prato de comida na frente dele e o deixavam vendo a comida, mas não deixavam que ele comesse. O Michael instalou esses sistemas de alarme também na geladeira e nos armários da cozinha. Para quê? Para que o Adrian nunca tentasse pegar comida. Se ele tentasse, eles seriam avisados pelo alarme. Se ele conseguisse pegar a comida, é por isso, quando ele conseguia pegar a comida, ele era punido. E ele era obrigado a dormir no chão, sem nada para se aquecer como punição. O Adrian foi forçado a dormir fora algumas vezes a noite toda. No dia que ele era forçado a ficar do lado de fora da casa, o Adrian comia o que ele encontrava no lixo, porque ele estava morrendo de fome. Às vezes ele estava algemado, vestindo apenas uma camiseta, calça de pijama, isso com uma temperatura congelante. Tem até um vídeo aqui que vocês podem ver o Adrian com as mãos algemadas, tentando comer o resto de um purê de maçã dentro de um copo, sendo que as mãos dele estavam ali nas costas dele. Uma tigela prateada de água era deixada para fora para o Adrian também ser forçado a beber água naquela posição. Coitado, esse menino, ele saía furtivamente para procurar comida no lixo e buscava água sempre que ele conseguia dentro de casa. Você pode vê-lo aqui pelo vídeo, que ele entra para buscar alguma coisa, ele vê que alguém vem, ele se esconde e depois ele vê que a pessoa não está percebendo, ele sai correndo e volta para o quarto. Tudo isso para ele buscar água. O Adrian tentou abrir caminho uma vez, porque deixavam ele dentro do banheiro trancado, sabe, com a porta de madeira. O Adrian tentando abrir a porta de madeira, ele usava a boca para tentar. Os dentes dele estavam podres e também desnutrido, e ele teve ferimentos horríveis na boca, porque ele estava tentando com a boca tirar a madeira. Que cena horrorosa. A psicopata da Heather tirou fotos. Quando o Adrian ele não conseguia mais ficar em pé, eles o amarravam em uma cadeira e o deixaram lá, na última semana de vida dele. Lá ele se sentou com sua própria urina e fezes. 2 dias antes dele falecer, infelizmente ele veio a falecer, as crianças ouviram o Adrian gritando: "Eu vou morrer". E ele estava gritando isso para a madrasta dele. Em 28 de setembro de 2015, Adrian Jones, de 7 anos, faleceu. Eles tiraram foto do Adrian, do corpo dele sem vida, amarrado à cadeira, e lá ele foi deixado por 2 semanas. E eles viveram na casa com o corpo do Adrian no chuveiro por 2 semanas. Eu não consigo imaginar o cheiro insuportável que estava lá. Então, o Michael, o que ele resolveu fazer? Ele tinha porcos. Ele jogou o corpo do filho em decomposição para os porcos. A Heather havia comprado no início do mês estes porcos
Talvez já seria essa a finalidade. O casal planejava fugir de casa e eles iam se mudar para o estado de Utah, onde poderiam começar uma nova vida, onde ninguém saberia que o Adrian alguma vez existiu. Mas no dia de Ação de Graças, 25 de novembro de 2015, 2 meses depois do falecimento do Adrian, a Heather chamou a polícia, porque o Michael colocou uma arma no rosto dela, enquanto ela segurava a filha mais nova. E aí que ela resolveu contar a história. Ele deu um tiro, mas a bala passou de raspão e foi só por isso, por raiva dele, que ela resolveu denunciar o que tinha acontecido com o Adrian. A polícia viu que a casa estava toda suja, tinha buracos de bala na parede, estava cheia de lixo para todo lado, tinha veneno de rato por todo lado, no chão tinham vários ratos mortos, sacos de seringas, isso mesmo, porque os dois faziam uso de entorpecentes. A Heather disse aos detetives que o Michael tirou a vida do filho dele no final do verão e descartou o corpo do menino, dando aos porcos para comerem. O Michael foi preso e acusado. A Heather disse que ela só veio saber disso porque ela olhou as câmeras, e quando ela olhou as câmeras de segurança, ela viu ele tirando a vida do filho dele. Ela disse que ela nem estava naquele dia na cidade. Ela disse que suspeitava que seu marido iria tirar a vida dela, porque pouco antes dele ser preso, ela descobriu o que realmente tinha acontecido com o Adrian. Ela disse que ela estava fora da cidade no momento e tal, e ela ficou sabendo do ocorrido, como eu mencionei, através de um vídeo que ela achou. Mas a polícia depois começou a não acreditar muito na história dela. E em 10 de dezembro de 2015 a Heather foi presa. Mas ela foi presa não porque o que tinha ocorrido com o menino, por roubo que ela havia feito em 2012. Então só por causa disso ela foi presa. Aí a Heather e o Mike foram ambos depois acusados de terem tirado a vida do menino. Primeiro ela tinha sido só por roubo, mas depois ela acabou, eles conseguiram olhar os vídeos, né? Viram tudo aquilo e ficaram, sabiam mais ou menos, né, o que estava acontecendo com o menino. Eles não tiveram acesso ao vídeo dele e ela tirando a vida da criança, não naqueles dias ainda, mas já chegou lá. A perícia determinou que o pouco que acharam do corpo do Adrian, eles identificaram como pertencente a ele. A fiança da Heather foi fixada em 5 milhões de dólares, a do Michael foi fixada em 10 milhões de dólares, em dezembro de 2016. A Heather, ela fez um acordo judicial declarando-se culpada. Enquanto ela aguardava a sentença, a Heather, ela fez algo. Ela telefonou para uma amiga dela, Jennifer Hoover, e ela deu para essa amiga dela senhas para essa amiga acessar a conta do computador dela, porque ela queria que essa amiga pegasse algumas fotos da filha dela, das filhas dela, e mandasse para ela, porque ela estava com muita saudade das filhas. E essa amiga, quando acessou a conta do iCloud, ela viu o que realmente tinha acontecido com o Adrian. A Heather estava documentando todo o abuso infligido no Adrian por anos. Ela viu uma mensagem que a Heather havia enviado para uma pessoa desconhecida dizendo, abre aspas, apenas amarrei o garoto na minha mesa de inversão com algemas e bandagens e o coloquei no andar de baixo, fecha aspas. E ela também acrescentou dizendo que ela não fazia isso fazia mais de uma semana. E tinham também fotos de tudo o que esse menino sofreu. A Heather também salvou fotos dos porcos. Ela definiu o Adrian, o menino, como um psicopata, dizendo que ele a perseguiu com uma faca de cozinha, jogou seu bebê para fora do berço e ela disse que a dor para ele não funcionava. Então, por causa disso, que ela resolveu que a melhor coisa era tirar a vida do Adrian. Agora tem uma coisa, essa amiga, ela pegou as fitas e correu na polícia? Não. Ela esperou ter a sentença primeiro da Heather. Só depois da sentença da Heather que ela resolveu levar a fita à polícia. No dia da sentença,
A Heather fez o papel de vítima, disse que ela lamentava profundamente o ocorrido, ela se fingiu sofreu de violência física todo esse tempo, esses anos todos e tal, ou seja, não adiantou nada. Ela foi condenada à prisão perpétua, com chance de liberdade condicional após 25 anos, e mais 5 anos e 8 meses por mais alguns crimes adicionais. Mas isso não significa que ela vai sair daqui 25 anos, tá? Depois de 25 anos ela pode começar a pedir para sair, mas pode ser que ela não saia nunca mais, e eu espero que nunca mais ela veja o mundo exterior. O que mais me revoltou nessa amiga, nessa Jennifer, é que ela entregou a fita depois. Se ela tivesse entregue essa fita antes, talvez ela nem teria chance de liberdade condicional, talvez ela pegaria prisão perpétua direto. Mas enfim. O Michael se declarou culpado para evitar o julgamento e ele foi condenado em 8 de maio de 2017 à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Embora o Serviço de Assistência Social do Kansas tivesse um arquivo com mais de 2.000 páginas sobre a família e no estado do Missouri tinha mais de 458 páginas, o Adrian sofreu todo tipo de negligência e ninguém fez nada para salvar aquele garoto. O Adrian nunca foi retirado da sua casa, ele foi marcado como vivendo em um local de alto risco, mas esses incompetentes que cuidavam do caso do Adrian falharam com ele. O último relatório sobre o Adam dizia que ele vivia num lar inseguro, só que estranho. Olha que absurdo. Nesse último relatório, que ele vivia num lar inseguro, a data foi colocada. Mas sabe quando? A data depois que ele já tinha falecido. Ou seja, o assistente social, com preguiça de ir lá na casa, nem sabia que a criança tinha falecido, fez um negócio lá dizendo assim que a criança estava num lar inseguro e colocou a data. Eles nem iam na casa muito, então o assistente, com preguiça, né, não foi e colocou a data. Só que depois foram ver que essa data, o menino já nem estava vivo mais. A família do Adam entrou com uma ação de 28 milhões de dólares na justiça por danos morais, provavelmente a avó dele. As babás sabiam e viram as condições do menino. Eu não entendo como é que elas não foram à polícia, essas moças. O tal Willie Flowers, que morava na casa, ele nunca foi acusado de nada, mas esse homem nunca viu a situação desse menino? Como ele não fez nada? Porque não havia lei no estado que obrigasse a alguém que viu um abuso a denunciar. O serviço social, gente, não fez nada. Eu espero que todos esses trastes na eternidade apodreçam no inferno. Vocês me desculpem aqui a minha revolta, pois todos são culpados do que aconteceu com o Adrian. Pelas minhas buscas, a avó, ela tentava ver a criança, mas era sempre impedida. Mas graças à avó do Adrian, a Judy Conway, a Lei Adrian foi aprovada em 2021 e de acordo com a Lei Adrian, qualquer adulto que tenha visto uma negligência ou um abuso e essa pessoa falha em denunciar, essa pessoa poderá enfrentar acusações criminais. Então agora existe um comitê para supervisionar também os assistentes sociais na aplicação da lei. Eles não podem mais sair do local até que vejam virtualmente o que está acontecendo. Porque claramente você viu que tinha gente lá que devia estar fazendo relatório sem nem ir na casa. O Adrian, ele fez tudo o que ele deveria fazer, pobrezinho. Ele contou aos professores, contou à polícia, contou ao assistente social, contou a qualquer pessoa que pudesse ouvi-lo o que estava acontecendo. E ninguém fez nada. Ele morreu nu, sozinho e amarrado a uma cadeira no chuveiro. Traição é uma palavra muito simples para descrever a dor avassaladora que esse menino sofreu. A solidão e o isolamento que eles fizeram o Adrian experimentar. Se você souber de alguém ou acha que alguma criança esteja sofrendo abuso ou negligência, denuncie, denuncie. Não vire o seu rosto. Porque depois de você ver, você não pode mais agir como se não tivesse visto. Você não pode mais ignorar. Denuncie sempre. Eu já denunciei umas 4 vezes famílias aqui que eu senti que a criança estava sofrendo negligência e uma delas abuso. Eu denunciei ao serviço social.
Eu me identifiquei, mas nem todas as pessoas precisam se identificar. Mas denuncie, gente, por favor. Tá com medo de ir na polícia, não quer se envolver? Mande uma carta, vai no orelhão, dá um telefonema para não sair do seu nome. Mas denuncie, por favor. Chame a polícia. Não se cale. Vamos ser a voz daqueles que estão sendo silenciados por monstros como esses dois. O que a Heather e o Michael merecem aqui na Terra, eu espero que eles estejam obtendo dentro do presídio. A minha revolta é tão grande que eu não vou dizer que é uma coisa feia de se dizer. Mas e daí? É minha opinião. Eu acho que eles merecem qualquer punição dada por qualquer outro presidiário em cima deles. Eles merecem. Agora, a eternidade deles, essa vai ser longa, né? E certamente não vai ser no mesmo lugar para onde nós vamos. Esses dois psicopatas nunca deveriam ter tido filhos. Eu sempre digo que tem mãe que deveria nascer sem útero. E tem homens que jamais deveria essa palavra pai ser empregado. Você não trata um ser humano dessa forma, muito menos o seu filho, uma criança. E esse é o caso de hoje. Fica aqui a minha revolta. Todos falharam com essa criança, principalmente os assistentes sociais. Nenhum deles foi punido. Eu acho que deveriam ter passado um bom tempo na cadeia, cada um desses, mas não houve punição para esses infelizes. É o caso de hoje, pessoal. Se vocês acharem interessante, porque não é bom, porque um crime desse não pode ser considerado bom, interessante, deixa o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Vejo vocês em breve. Até mais.